Uma vida de um cristão sem oração é como se fosse, pode parecer até bonita, né? Parece um prato de comida bem apetitoso, mas é um prato gelado, que depois da primeira garfada a gente já não quer mais comer, porque não está tão bom assim. Então nossa vida não pode ser isso, né? Externamente muito bonita, mas internamente sem Deus, longe dele, moldada nas nossas vontades e não na vontade dele. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Te entregamos, Senhor, nesta noite toda a nossa vida, a nossa família, a nossa casa, o nosso trabalho, os nossos pais, irmãos. Entregamos tudo o que temos e tudo o que somos, tudo o que tem dentro do nosso coração. Entregamos em Tuas mãos, Senhor, como um barro nas mãos do oleiro, para que você possa moldar, para que você possa tirar tudo aquilo que não te pertence, possa acrescentar tudo aquilo que nos falta nesta noite. Te entregamos como verdadeiro vaso nas Tuas mãos para ser moldado por Ti. Nos entregamos também todo o movimento, todos os ministérios, todos os membros, todas as pessoas que fazem parte direta e indiretamente do movimento, neste ano que inicia, para que você também vá moldando todo esse movimento que é uma obra tua, um caminho de santidade, um caminho para chegar até você. Que nós saibamos ser usados, que o movimento também seja como esse vaso de barro que é moldado por Ti. Te entregamos toda a nossa vida, tudo o que temos. Pedimos para que esta noite o Santo Espírito possa descer sobre nós, inundar o nosso coração, abrir a nossa mente, abrir os nossos ouvidos, para que tudo aquilo que vai ser falado, tudo aquilo que vai ser proposto, para que aquilo que foi planejado seja conforme a Tua vontade, conforme o que você planejou para nós. Que o Espírito Santo venha realmente entrando no nosso coração, retirando tudo aquilo que não te pertence e iluminando aquilo que é Teu. Vem Espírito Santo sobre nós, vem Espírito Santo sobre esta igreja, nos inundar ao ponto de nos transbordar e levar ao próximo. Ao ponto de nos movimentar e levar essa água viva ao próximo. Então vá pedindo o Espírito Santo sobre você, sobre esta noite, sobre o seu coração e a sua mente. Que a gente possa cantar junto com o ministério essa música, nos entregando para esta noite. Minha alma tem sede de Ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por Ti. Minha alma tem sede de Ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por Ti. Sopra em nós, sopra em nós. Somos Teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em Teu nome. Sopra em nós, sopra em nós. Somos Teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em Teu nome. Ó vento impetuoso, vem neste lugar. Fortalece o que é fraco com Teu poder. Rasgue o céu, ó meu Pai. Sopra hoje aqui. Vem Espírito Santo, vem, ó vento impetuoso, vem neste
neste lugar. Fortalece o que é fraco com teu poder. Rasgue o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui. Vem Espírito Santo, vem. A gente chama o João aqui na frente para que a gente possa rezar por ele, para que ele seja também conduzido por este Santo Espírito, sob a intercessão de Nossa Senhora, ela que é nossa mãe, nossa intercessora e fiel protetora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vou pegar minha colinha aqui, né? Então, boa noite, pessoal. Acho que não preciso me apresentar muito, né? A maioria daqui me conhece. Eu sou o João. Talvez para como vai ficar gravado aí, né? É bom me apresentar um pouquinho. Faço parte do movimento aí desde 2013. Eu estou nessa caminhada como jovem e agora como casal. Então, acho que a maioria viu a divulgação da nossa reunião de hoje, mas a ideia é que a gente possa meditar, conversar um pouquinho sobre o plano de vida, né? Que é aquele tema que foi soltado aí nas redes sociais, que seria a reunião de hoje. Que é um tema que vem muito a calhar no momento que a gente está vivendo agora, né? Essa mudança de chave de ano. Quando termina o ano civil, a gente costuma fazer algumas metas, alguns planos para a nossa vida. E é muito importante que a gente possa também fazer as nossas metas e os nossos planos espirituais. E esse é o objetivo dessa reunião de hoje, a gente trocar uma ideia sobre isso. Quando um ano vira, assim, as pessoas costumam fazer metas, né? Seja ela profissional, ou até mesmo questão de saúde, né? Perder peso. E, geralmente, lá no começo do ano, a gente pensa, né? Quero perder tantos quilos, quero alcançar tal cargo. E, para isso, é necessário que a gente faça um plano, para a gente poder almejar um objetivo, o que a gente precisa fazer para poder chegar lá. Se for um objetivo profissional, geralmente a gente vai traçar, né? Eu vou trabalhar tantas horas, eu vou estudar tal assunto, eu vou progredir assim na carreira para alcançar aquele cargo. Se eu quero melhorar meu físico, eu vou fazer tal exercício físico, tais dias da semana, vou encaixar na minha rotina, vou me alimentar dessa forma. São pequenos planos que a gente vai fazendo para alcançar um objetivo, seja um corpo mais saudável ou uma ascensão na carreira. E também é assim a nossa vida espiritual. A gente precisa traçar alguns pequenos planos para poder alcançar uma crescente na nossa vida, né? E esses pequenos planos vêm muito do nosso plano de vida, que seria exatamente esse objetivo de pequenas ações que a gente faz para poder chegar na vida, né? E a vida é o próprio Cristo. São José Maria Escrivá diria que o plano de vida nada mais é do que a perfeita união com Deus. Então, assim como a gente almeja um corpo mais saudável, assim como a gente almeja uma ascensão no trabalho, a gente também tem que almejar essa perfeita união com Deus. E é sempre bom lembrar que muitas vezes a gente quer dar um passo maior do que a perna, né? Quando a gente fala de questão de exercício físico, por exemplo, a gente quer entrar na academia e já quer puxar mais peso. A gente quer ascender profissionalmente, a gente quer começar como estagiário numa semana e na outra semana ser CEO da empresa. Então não é esse o caminho, né? E é assim também na vida espiritual. A gente tem que ter paciência e dando pequenos passinhos até alcançar aquela perfeita união. O plano de vida é definido por São José Maria Escrivá como nada mais do que um conjunto de práticas de piedade e costumes cristãos que marcam um dia com momentos dedicados exclusivamente a Deus. Então, montar um plano de vida, ou seja, essa crescente na vida espiritual, nada mais é do que planejar a nossa vida de oração. Como eu tenho vivido a minha vida de oração e o que eu devo fazer para melhorar ela. Quando eu li essa frase, a primeira coisa que veio na cabeça é o nosso segundo ali dos 10 pontos da mística, né? O segundo ponto é ter uma vida de oração e sacramental. Isso define o plano de vida. Ter um plano de vida, ou seja, ter um planejamento para ter uma união perfeita com Deus, nada mais é do que viver o segundo decálogo, ter vida de oração e sacramental. É buscar essa vida de espiritualidade. É buscar os sacramentos para tentar sempre se reconciliar com Deus, estar na presença dEle. Então, esse é o objetivo desse plano de vida que a gente tem que traçar. Então, o plano de vida é isso.
a gente parar nesse começo de ano e refletir como está a nossa vida de oração e o que a gente precisa fazer para melhorar ele. São esses pontos que a gente tem que ver. Eu posso rezar de manhã, eu posso rezar depois do almoço, eu posso ler um livro depois de chegar em casa do trabalho, antes de dormir eu posso rezar um terço. É ver as práticas de piedade que a gente pode fazer e incluir elas no nosso dia a dia, na nossa rotina. Então, a motivação dessa reunião é a gente poder pensar, realmente montar o nosso plano de vida. Eu posso dizer para vocês um pouco da experiência que eu estou tendo participando lá na Opus Dei, né? Onde os fiéis ali que participam da obra têm um plano base, assim, né? Que são algumas atividades espirituais que as pessoas são convidadas a viverem, como São José Maria, que foi o fundador da obra, passou para as pessoas, assim, como ele vivia e queria que os seus fiéis vivessem. Então é muito interessante que a gente beba um pouquinho também da obra, já que hoje no movimento a gente não tem isso, né? Esse caminho espiritual. Nós, como os membros do movimento Água Viva, não somos convidados a fazer alguma oração específica, né? Entre no meio de nós, assim, nós não somos... todo dia a gente tem que rezar o texto, todo dia a gente tem que fazer uma oração do Pai Nosso na hora que acorda. Nós, como os movimento Água Viva, ainda não temos estruturado isso, né? Então é muito interessante que nesse começo de estrutura, a gente vai bebendo um pouquinho dos outros lugares. E como é difícil, às vezes, a gente seguir esse plano, né? É muito fácil a gente falar, mas a gente sabe como a gente vai seguir um plano para chegar num objetivo. A gente acaba se perdendo no meio do caminho, assim. Então, o plano de vida é realmente botar esses pontos na nossa rotina e buscar viver eles da melhor forma possível. João, mas se eu pensar para fazer o propósito de todo dia ir na missa, por exemplo, e se um dia eu falhar, como é que fica? Primeiramente, eu acho que o plano de vida não é um conjunto de regras e normas, né? Não é uma listinha que a gente vai fazendo check todo dia. Às vezes a gente acaba caindo assim na vida espiritual. Eu tenho que fazer uma coisa e se eu não fizer aquilo, eu estou pecado. E aí a gente acaba desanimando e acaba parando de fazer aquele ponto para poder crescer e estar mais íntimo com Deus, acaba nos afastando de Deus. Então, não é um checklist que tem que ser feito, né? Mas ser uma adequação à nossa rotina, né? A maioria daqui é casado, tem filho, tem trabalho, e aí, eu, por exemplo, hoje eu precisei ficar mais tarde no trabalho, não vou conseguir rezar meu terço. Não, beleza, né? Faz a tua oração com Deus e fala, Senhor, hoje eu não consegui rezar o terço, mas amanhã eu vou rezar. E faz esse novo propósito e segue em frente, assim. Acho que o principal disso, de fazer um plano de vida e para continuar na vida de oração, é saber que tem dias que não vai dar certo, né? Que a gente não vai conseguir viver aquilo que está planejado. Porque a nossa vida é muito móvel, né? A vida é uma montanha-russa. A gente não sabe muito bem como vai ser a vida. Por mais que tenha uma rotina, o dia pode acontecer muita coisa ali que vai nos tirar da rotina. Então é importante que a gente tenha essa consciência, assim, que tem dia que não vai dar o que a gente planejou, mas no outro dia a gente tenta e faz dar certo, assim. Então, alguns pontos assim que ali na obra, por exemplo, a gente é chamado a viver, né? As pessoas são chamadas a viver, é que logo quando acorda fazer um oferecimento de obras. Tu acordou, tu levantou da tua cama e tu fala, Senhor, esse dia seja teu, que tudo que eu faça seja por ti, pela tua presença, me afasta dos momentos de pecado e me dá a graça de fazer um dia bom. Será que a gente consegue encaixar isso na nossa rotina? Tantas vezes a gente já acorda, entra no banho, lava o rosto, escova o dente e vai trabalhar e nem parou para fazer uma oração de agradecimento, né? Essa oração pode durar 5 segundos. Levantou da cama, Senhor, obrigado pelo dom da vida, estou de pé, me ajuda a vencer esse dia. Lá na obra também o pessoal é chamado a fazer uma oração da manhã, a participar da missa todos os dias, que é realmente uma luta, né? A gente sabe da rotina, da dificuldade de achar um horário. Fazer algumas visitas ao Santíssimo Sacramento durante o dia, fazer algumas leituras, vários pontos que são dados assim que as pessoas vão tentando viver. Mas o mais importante é para a gente, como Água Viva, como a gente pode incluir uma vida de oração no nosso dia a dia. E esse que é a missão dessa reunião, assim. A gente terminar a reunião pensando, nossa, de tudo aquilo que o João falou, o que eu posso fazer para incluir na minha rotina? Quando a gente pensa também na questão do Shalom ali, né? Eu peguei alguns pontos de referência porque são aquilo que a gente tem mais proximidade, assim. Mas lá o pessoal do Shalom é motivado todos os dias a rezar uma hora de oração pessoal, uma hora de estudo bíblico, né? De ler a Bíblia ali, estudar, o terço diário e a missa. Então a gente percebe aí que são uma carga pesada de oração, assim, né? E o quanto é importante isso. O grande motivo disso tudo é para ter uma vida espiritual firme, né? Uma vida espiritual forte. A gente sabe que se a gente parar de rezar, a gente vai perdendo a sensibilidade do céu, assim.
A gente vai perdendo aquele sentimento de, nossa, a minha vida não é para esse mundo. A gente vai ficando apegado aos bens materiais. Então, um grande motivo de ter um plano de vida e uma vida de oração é isso, é não se perder do caminho. É não deixar que a nossa vida seja um simples recomeçar todo dia e sem um sentido. Então, é por isso que a gente tem que manter esse plano, essa vida de oração, justamente para a gente saber, o nosso fim é o céu, né? Esse mapa que é o plano de vida nada mais é do que um caminho para chegar até Deus. Então, a gente tem que ter sempre esse foco e esse norte, esse rumo que é a vida espiritual. E cara, como é difícil às vezes seguir esse plano, né? Como é difícil a gente às vezes deixar de fazer as nossas atividades às vezes cotidianas ali e dedicar um tempo para Deus. E que na verdade é algo tão simples, né? Porque é Deus, sabe? Tipo, é o nosso Criador, a gente sabe de toda a história da salvação, mas mesmo assim a gente insiste na nossa miséria em ocupar nossa vida com tantas outras coisas que são tão irrelevantes, em vez de tirar um tempo da nossa rotina para rezar, né? Porque nada mais é do que ter uma vida de oração mesmo, de poder tirar um tempo para Deus. Aquele momento que a gente dá de exclusividade para Deus. A gente pensa assim na nossa rotina, quantas vezes a gente assiste mais TV do que devia? Quantas vezes a gente liga, sei lá, uma série e a gente nem rezou no dia? Então, essa é a importância de a gente refletir assim nesse começo de ano, sabe? Pô, como é que eu tenho levado a minha vida de oração? Eu tenho planejado o meu dia? Ah, mas eu nunca tenho tempo para rezar, a vida é muito corrida. Mas tu planeja? Tu tentou encaixar em algum momento? Essa é a reflexão que a gente tem que fazer, assim. Porque é difícil para todo mundo, né? É uma grande luta, é doído para a gente que está no meio do mundo, a gente que não é chamado a ser padre, que não é chamado a ser religioso, mas no meio de tantos afazeres, dedicar um tempo para Deus. E muitas vezes a gente vai precisar abrir mão de algumas coisas, né? Seja um pouquinho do lazer, seja talvez um pouquinho do trabalho mesmo, dizer, não, já trabalhei demais hoje, agora eu vou rezar. Então, essa dificuldade de viver essa vida de oração e sacramental é também porque a gente tem a nossa soberba. De, pô, vou deixar de trabalhar, vou deixar de fazer qualquer outra atividade para poder rezar. Então, a gente tem que pensar mesmo, assim. E, pô, é tão pouco, sabe? Às vezes é tão pouco, às vezes é 10 minutos que eu vou ler o Evangelho. Cara, é pegar o Evangelho e ler o Evangelho. 10 minutos. Cronometra, bota no relógio para despertar assim. Eu achava que era algo muito, muito pouco, tão fácil. Mas, cara, fazer isso todo dia é difícil, sabe? E foi um testemunho muito forte para mim no retiro da Opus que eu estava fazendo ali, conversando com o numerário que estava me acompanhando. Daí ele falou assim, está aqui no retiro, às vezes eu não consigo ver meu plano de vida direito, mas daqui a pouco eu vou lá rezar meu Evangelho. Tipo, ele tem 50 anos de Opus Dei, né? Então, há 50 anos, ele leu o Evangelho 5 minutos por dia. Tipo, pô, essa perseverança que às vezes nos falta, sabe? E, tipo, pô, às vezes eu vou ler o Evangelho e falo, pô, esse Evangelho de novo eu já li. Pulo e vou para outra parte, sabe? Tipo, cara, é o mesmo Evangelho e tudo mais, mas, pô, o cara está 50 anos lendo a mesma história que a gente já conhece, e mesmo assim ele consegue tirar bons frutos. E a gente, às vezes, não consegue fazer o mínimo, o básico, assim. Então, o quanto é importante que a gente se decida por isso. E por mais que pareça que é fácil, simples, ou repetitivo, continuar e seguir em frente, assim. Só um dos pontos que a gente pode fazer, né? E às vezes também é a questão do tempo, né? A gente reclama sempre muito do tempo. É engraçado que quando a gente está trabalhando, a gente fala, pô, não consigo rezar direito porque eu não tenho tempo para rezar. Daí a gente está de férias, o que a gente faz? Não reza igual. Então a gente só dá a desculpa, né? É pior ainda, porque às vezes a gente não consegue encaixar na nossa rotina, e quando a gente não tem rotina, a gente não reza também, porque a nossa rotina fica cheia de coisas tantas outras coisas que a gente faz nas férias, né? Para mim é muito forte isso quando a gente está agora, né, passando na época de férias nos ingleses, com a família, na praia, que às vezes é o momento que a gente está de férias ali, era o momento que a gente pode ter mais tempo, a gente acaba ficando tão empolgado com a convivência familiar, com as nossas brincadeiras, de estar junto todo mundo, que a gente não tira um tempo para rezar, né? Cada um não faz a sua oração pessoal, por exemplo. E aí eu paro e reflito assim, nossa, depois de um dia tão gostoso, eu podia ter tirado pelo menos uma meia horinha para poder rezar, para poder ter um momento com Deus, assim. Porque a gente não pode abandonar a Deus, porque querendo ou não, a gente sabe, a gente se conhece, né? A gente sabe que se a gente parar de rezar, alguns maus pensamentos vão entrando pela cabeça, a gente vai viajando, a gente aquilo ali é tão ruim, mas hoje pode. Então a gente vai se abrindo ao nosso coração à vida mundana, né? Uma coisa particular minha é que eu vou me apegando muito às coisas da terra, assim. Se eu não tenho minha vida de oração certinha, se eu não busco essa intimidade maior com Deus, eu vou me apegando ao meu trabalho, ao dinheiro, ao futuro, à carreira,
E isso vai me consumindo por dentro, né? E isso vai me abrindo para outros pecados, para outras coisas que não agradam a Deus. Então, como é importante eu manter sempre assim, firme na fé, né? E essa perseverança que é tão importante. É importante que a gente persevere, né? Mesmo quando a gente não quer, mesmo quando é difícil. E agora, realmente, um testemunho, assim. Ali, um pouquinho antes do casamento, eu tinha conseguido dedicar bastante tempo à vida de oração, assim, à perseverança. E, cara, a gente consegue perceber a diferença que faz, né? A gente abrir mão, às vezes, de um tempo que a gente acha que é importante, conseguir abrir mão, realmente, de alguns pontos que a gente de lazer, para estar com Deus, assim. Isso faz parte da nossa perseverança, né? É tipo, pô, hoje eu estou cansado. Beleza. Hoje eu estou cansado, mas eu vou rezar. Hoje está difícil, mas eu vou rezar. Porque no final das contas, a fé que a gente tanto pede na oração é um dom, né? E se a gente não pedir para Deus esse dom da fé, para poder ter mais vontade de rezar, a gente vai acabar ficando sem vontade de rezar. Então, a oração ajuda a gente a rezar mais. Então, esse primeiro passo que Deus espera que a gente dê, né? Que a gente diga não para as nossas vontades algumas vezes e abrace aquilo que é a vontade dele. Quer tirar, assim, um tempo para oração, quer, sim, estar na presença dele, quer, sim, rezar um terço em família, quer, sim, deixar um pouquinho a TV de lado para poder estar junto com ele, fazendo uma oração, meditando a Bíblia, para ter esses pequenos pontos de intimidade com ele mesmo. E outro ponto que é muito importante, né, para a gente ter esse plano de vida e ter uma vida de oração forte é uma direção espiritual, assim. Ajuda bastante, né? Quem faz a direção sabe. Às vezes tu sabe que tu está falhando em alguns pontos, né? Não estou rezando direito, eu estou meio preguiçoso. E só no momento de tu senta ali para conversar com o sacerdote e fala, putz, quando tu vai falar, tu já pensa, pô, como eu sou tolo, né? Não estou rezando, porque tu já vai se percebendo. E quando tu vai falando com ele, tu já vai caindo na real, entendendo que tu precisa melhorar e tu precisa largar certas coisas. Por mais que ele vá te falando ali, vai te auxiliando em cada ponto que tu vai comentando das tuas dificuldades, ele vai dizendo onde melhorar. Quando tu se abre para alguém, quando tu conversa com alguém, né, com a graça do sacerdote ali, tu já vai percebendo que, cara, realmente nesse ponto eu posso abrir mão, nesse ponto eu posso melhorar, nesse ponto aqui estou deixando que a minha vontade prevaleça. E isso que realmente é importante para a gente poder notar e melhorar a nossa vida de oração. É preciso que a gente se esforce, é preciso que a gente se dedique àquilo dali, né? A gente se dedica a tantas coisas, né? Para aprender um novo assunto, um novo conhecimento. A gente se esforça para poder ter uma melhor relação com algumas pessoas. A gente se esforça para crescer em tantos pontos da vida, mas a gente não se esforça o suficiente para ter uma vida de sacramental e de oração de verdade, né? Porque tudo isso vai nos dar uma intimidade maior com Deus. Então é para o nosso bem. É para estar com Deus ali. É para crescer na amizade, para crescer no amor. É para crescer na entrega. E tudo isso vai nos dando frutos na nossa vida, seja em todos os aspectos dela, né? Então, como é importante que a gente siga um pequeno plano. E a reflexão agora é que a gente possa pensar assim, como está a minha vida de oração? Primeiro ponto, eu tenho rezado? Ou eu só tenho deixado para rezar quando eu estou com o movimento? Que foi uma das coisas que eu sempre senti, assim, né? Como jovem, principalmente, que eu só deixava para fazer minhas orações, ou seja, para rezar de verdade com Deus, quando eu estava nas coisas da Água Viva, porque o movimento nos ajuda a isso, né? Quando a gente está aqui no momento de oração, é muito difícil eu não rezar, porque está todo mundo rezando. É aquele momento que muitas vezes a gente reza porque a gente sente alguma coisa externa, né? Uma motivação externa, ou até interna na questão do físico, né? Uma oração, uma música que a gente gosta, um sentimento que a gente sente. Então, o que tem me motivado a rezar, né? Eu tenho rezado? Tenho reservado um momento para rezar ou não? Eu realmente tenho feito um plano de oração? Ou todo dia eu rezo qualquer hora, em qualquer momento, a coisa que dá na cabeça? Tem dia que eu rezo, tem dia que eu não rezo, o dia que eu não rezo, beleza, não rezei. Eu busco oração só quando eu preciso de alguma coisa. Então, são esses pequenos pontos que a gente tem que aproveitar essa virada de ano para a gente também poder botar como meta, né? Não, a partir desse ano eu vou rezar. Vou começar baixo, não tenho o hábito de rezar. A oração é um hábito também. Então eu vou começar. Então todo dia que eu acordar eu vou rezar 10 minutos. Depois do almoço eu vou rezar 10 minutos. No carro eu vou rezar uma dezena. E esse vai ser meu plano para o ano. Ou pelo menos pelos 6 meses. Então o objetivo é a gente poder pensar e traçar. Que práticas de oração eu vou fazer? A missa todos os dias é muito difícil. Mas que tal uma missa a mais na semana, né?
Nas quartas-feiras vai ser o dia que eu vou na missa a mais, além do domingo. Então é poder pegar, refletir na nossa vida, e quem vai poder falar isso não sou eu para vocês, mas é vocês no íntimo de vocês. Refletir, né, o quanto tem rezado, o quanto tem buscado essa intimidade com Deus e colocar em prática na vida, assim. E a dica que eu dou é realmente não querer dar grandes passos, né? E não se desesperar quando alguma coisa não dá certo. É botar realmente uma meta alcançável, né? No meu dia eu consigo rezar uma dezena, consigo, quando eu levantar, oferecer o meu dia, antes do almoço rezar uma Ave Maria e antes de dormir um Pai Nosso. Pum, beleza? Esse é o teu plano de vida. Segue ele com perseverança e aí tu vai ver os resultados. Então, a meta de agora e a proposta que eu dou para vocês é que parem para pensar um pouquinho. Eu vou dar aí uns 8 minutinhos para cada um pensar. O que tem feito de vida espiritual, né? O que tem feito de oração? Tenho rezado alguma coisa ou não tenho rezado nada? Tenho meditado ou não tenho meditado nada? Tenho buscado uma intimidade com Deus ou não tenho buscado? A minha espiritualidade tem se resumido às coisas do movimento ou nem isso eu tenho feito direito? Então esse é o momento de a gente poder parar, com intimidade com Deus e refletir, né? Senhor, pouco tenho rezado, quase nada, mas a partir de agora eu quero mudar. Quero traçar um plano para a minha vida espiritual. E colocar realmente os pontos que a gente precisa fazer, assim. Eu vou continuar aqui falando de outras coisas que a gente pode fazer, né? Rezar o terço é uma delas, momento de oração. A leitura espiritual é algo que ajuda bastante. É pegar um texto espiritual, um livro, por exemplo, de algum santo, e rezar e ler ele por 10 minutos, 15 minutos. 15, às vezes é até demais, 10 minutos é o suficiente. De cronometrar mesmo. Cronometrar 10 minutos, pegar e ler o livro. Em algum momento do teu dia. Outro ponto importante também é fazer um exame de consciência antes de dormir. Cara, antes de dormir tu pensa, o que tu fez bem, o que tu fez mal e o que tu pode fazer melhor no dia seguinte. É outro momento do nosso dia que a gente pode reservar também para ter intimidade com Deus, para poder refletir, né, como a gente tem levado a nossa vida espiritual. E é isso, assim, a missa, quando dá, né, quando a gente consegue botar na nossa rotina, e também o terço, né, a oração do terço sempre que possível, seja no trabalho, indo para o trabalho, no carro ou no ônibus. É também uma atividade bem interessante de a gente colocar na nossa rotina. Então, eu vou dar esse tempinho para vocês pensarem. A ideia é que vocês escrevam mesmo e se façam essa proposta com Deus, né? De, Senhor, não tenho feito, mas eu quero fazer. Vou fazer isso, isso e isso. Definam agora entre vocês e Deus, para que vocês possam definir um ponto do dia a dia de vocês, o que vocês precisam fazer para melhorar essa intimidade com Ele. Beleza? E aí, criatividade de vocês e é vocês com eles, assim. Como eu disse, não façam nada a mais do que vocês consigam. Sejam sinceros com vocês mesmos. Não tentem fazer algo que extrapola a possibilidade. Mas também não sejam egoístas, né, em pensarem muito em si e não fazerem algo que realmente vai fazer vocês melhorarem na fé. Beleza? Então, pensem aí na rotina de vocês, no dia a dia de vocês e como é que vocês podem montar um plano de vida colocando algumas atividades espirituais durante o dia. Agora, então, depois de a gente ter pensado alguns pontos que a gente pode incluir de oração no nosso dia a dia, a gente nunca perder de vista o verdadeiro motivo disso, né? A importância da vida de oração. A gente só consegue dar valor quando a gente entende o motivo, né? Então é importante que a gente sempre se relembre isso. É na oração que a gente tem uma intimidade com Deus. É na oração que a gente conhece mais a Deus e Deus nos conhece também, que a gente escuta dele. É na oração que a gente percebe o quanto a gente é pequeno e o quanto a gente precisa dele. É através da oração que a gente se relembra todos os dias do céu, da eternidade. A gente se lembra que essa vida passa, que todos vamos morrer, né? É na oração que a gente medita a morte, que a gente medita como a gente tem se preparado para ela. É na oração que a gente se aproxima de Deus. É na oração que a gente, como membro do movimento, vai nutrindo a nossa alma para acolher e aqueles que vêm do mundo e que não conhecem a Deus, né? É somente com uma vida forte de oração que a gente consegue ter essa força para ser instrumentos realmente de Deus. É somente com o nosso desprendimento, é somente com o nosso esforço de verdade que a gente consegue se aproximar de Deus. Então que a partir de hoje, assim, né, durante todo esse ano, a gente possa se relembrar sempre de revisitar este plano que a gente fez hoje e pensar se a gente tem cumprido ou não com as nossas obrigações de oração. Assim. Colocar realmente como obrigação, né,
como uma meta a ser alcançada, um objetivo, e por mais que alguns dias a gente deslize, a gente vai recomeçar. E mais uma vez a gente vai abraçar a vontade de Deus, e mais uma vez a gente vai abrir mão das nossas vontades e fazer aquilo que Deus nos pede. Dedicar um pouquinho do nosso tempo, que às vezes às vezes sobra, às vezes não sobra, às vezes é difícil mesmo, mas que a gente vai dedicar um tempo, pelo menos por esse ano, a gente vai se dedicar à oração. Esse ano a gente vai buscar a vida dos sacramentos, buscar reconciliação sempre que a gente se perder no caminho e realmente buscar a graça todos os dias desse ano, né? Acho que esse é o objetivo, essa é a meta. E é a partir disso, né? A partir de uma vida de oração, a partir de uma vida de intimidade com Deus, que a gente realmente vai fazer com que o movimento ande para frente, que a gente vai fazer com que a nossa vida ande para frente, que a gente vai fazer com que a nossa vida tenha um sentido. Somente com a oração mesmo, somente com essa intimidade. Nas nossas dificuldades, nossos acertos, nossos tropeços, mas é através da oração que a gente tem esse encontro com Deus, e Deus faz com que a nossa vida realmente seja frutuosa, né? E que as pessoas consigam ver em nós a ação dele. Uma vida de um cristão sem oração é como se fosse, pode parecer até bonita, né? Parece um prato de comida bem apetitoso, mas é um prato gelado, que depois da primeira garfada a gente já não quer mais comer, porque não está tão bom assim. Então, nossa vida não pode ser isso, né? Externamente muito bonita, mas internamente sem Deus, longe dele, moldada nas nossas vontades e não na vontade dele. Então, que de verdade a gente possa se dedicar à vida de oração, que de verdade a gente possa buscar um diretor espiritual, se for o caso, buscar realmente os sacramentos, buscar realmente viver um momento de intimidade com ele durante o nosso dia, que tantas vezes é tão corrido, que é tão dificultoso, mas que a gente consegue sim, com a ajuda dele. Beleza, pessoal? Então agora eu vou pedir para o ministério que toque uma musiquinha, para a gente refletir mais um pouquinho, né? Agora há pouco eu pedi para vocês fazerem esse levantamento de pontos de oração que vocês vão incluir na rotina de vocês, de uma forma muito racional, né? Mas lembrando que a vida espiritual ela não é só racional, ela também é racional. Ela também exige esforço da nossa vontade. Mas, acima de tudo, ela exige graça, ela exige realmente entrega de coração. Então, que através dessa canção, a gente possa fazer esse diálogo com Deus, assim, pedindo força para viver esse plano de vida. Pedindo a graça, realmente, de dizer não para as nossas vontades e abraçar uma vida de oração. É realmente nas dificuldades entender aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Então que com essa canção a gente possa refletir, né? Refletir e pedir a Deus a graça de viver os planos dele, não nosso. Que ele realmente faça com que a nossa inteligência seja iluminada, que ele possa nos fazer enxergar aonde a gente tem errado, e que ele possa nos motivar e nos mostrar o caminho que nós devemos seguir. Eu vou acordar mais cedo, Senhor, para ter um momento de oração contigo. Eu vou almoçar um pouquinho mais rápido, Senhor, e vou rezar uma dezena do terço. Eu vou chegar do trabalho, Senhor, e antes eu vou passar numa igreja para fazer uma oração. Antes de dormir, Senhor, eu vou fazer um pequeno exame de consciência. Dai-nos a graça, Senhor, de sermos iluminados pelo Teu Espírito e entendermos, Senhor, aquilo que é a Tua vontade para a nossa vida. Que possamos, acima de tudo, Senhor, não buscar a nossa vontade, Senhor, mas retribuir e devolver um pouquinho do nosso tempo, da nossa vida, Senhor, a Ti que nos deu a vida e nos dá todos os dias. Eu me abro ao Teu querer, eu me rendo à Tua voz, quero me submeter, quero conhecer Teus planos, os passos que dei sem Você só me fizeram fracassar. O tanto que eu já chorei, me arrependo dos meus planos. Sem Ti
nada posso fazer. Onde eu posso ir, se o céu que eu procuro só virá por tua voz? Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe ir. Dou minha mão para ti. Fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe ir. Dou minha mão para ti. Fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Sem ti nada posso fazer. Onde eu posso ir, se o céu que eu procuro só virá por tua voz? Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe ir. Dou minha mão para ti. Fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe ir. Dou minha mão para ti. Fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Que o Senhor então nos dê essa graça de perseverarmos, de nos mantermos firmes e de sempre recomeçar, né? Que o mais importante nessa vida cristã é o recomeço, né? Por isso que Ele nos deixou o sacramento da confissão, por isso que todos os dias vamos, né? Todos os domingos vamos na missa, realmente para relembrar o sacrifício, relembrar a morte de Deus que se entregou por nós. Então que a gente possa levar isso para a nossa vida de oração, né? Recomeçar, recomeçar, recomeçar. E sempre perceber que a gente não está indo no caminho certo, voltar atrás e recomeçar. Beleza, pessoal? Então, que Deus abençoe o nosso ano, que Deus abençoe o nosso plano de vida, que a gente possa se manter perseverante e vivendo aquilo que a gente coloca realmente como meta, como objetivo na nossa vida espiritual. Porque mais importante do que qualquer outro âmbito da nossa vida, né, é a nossa espiritualidade. Como estamos com Deus, reflete por completo em como lidamos com as pessoas, como vamos no trabalho, como vamos na família. Então, que a gente possa se dedicar realmente a uma vida de intimidade com Ele, porque com certeza isso é de grande importância para a nossa vida e para o movimento. Beleza? Era isso aí. Rezemos então uma Ave Maria, para que ela continue a olhar por nós e nos abençoar, para ela que é a mestra da oração também nos ensine a rezar sempre e a rezar com as nossas vidas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.